Vamos lá, fazer a prece inicial. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do livro do céu e do inferno. Nós agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que a sua paz, a tua bênção possa nos envolver a todos nós aqui presentes na reunião e também a todos os companheiros que não puderam chegar até aqui no momento. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam também receber um pouco dessa tua harmonia, dessa tua paz, da tua maravilhosa influência. Também, Senhor, envolve nossos familiares, nossa casa, nosso lar, nossas vidas, tanto materiais quanto espirituais. E também, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta que está passando por essa situação, mas que está melhorando a cada dia que passa, Senhor. Agradecemos, Senhor, a tua assistência. Nesse momento, nós pedimos permissão para dar por iniciado o trabalho do estudo da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos iluminem e nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, nós estamos estudando ou refletindo com relação a um novo capítulo do livro do Céu e Inferno, que é os demônios. Tá? Nós estamos agora envolvidos com os demônios no bom sentido, logicamente. Então, vamos à leitura do texto. Item 14. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno. A outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Serão esses menos culpados? Certo que não. A menos que não se revezem, como se pode inferir destas palavras. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina, contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livres e voluntariamente cometidas, porém aqueles próprios provocaram. São, ao mesmo tempo, a causa do erro e do instrumento do castigo. E coisa singular, que a justiça humana, por imperfeita, não adquiriria. A vítima que sucumbe por fraqueza, em contingência alheias e, porventura, superiores à sua vontade, é tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcias e artifícios, visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor eternamente. Enquanto o causador da sua primeira falta, o grande provocador, goza de um tal ou qual lidação e liberdade até o fim. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? O texto aqui nos adverte que existem muitos demônios, né? Enquanto uns estão no inferno, castigando aqueles pecadores que pecaram contra a lei divina. Olha só. Eles estão castigando aqueles que pecaram contra a lei divina. Enquanto outros estão soltos para fazer o quê? Para provocarem o erro daqueles que eles estão assistindo. Ou seja,
são muitos demônios que estão espalhados por toda parte. E esses que estão soltos, que não estão lá no inferno, propriamente dito, esses estão aqui nos induzindo ao erro, nos induzindo ao pecado, a fim de que a gente erre. E por conta disso, nós seremos punidos por tudo isso que nós praticarmos contrário à lei divina. O problema é que eles nos ajudam a errar, nos ajudam a entrar pelo caminho da imperfeição, das tentações, e eles não são punidos. Eles estão aí soltos, né, sem nenhuma pena, consistindo essas penas em deleites para eles mesmos, porque eles são os causadores do sofrimento dos homens que erraram contra Deus. Então, é algo extremamente esquisito, estranho, essa teoria que nos é apresentada em outras religiões que, né, pregam isso peremptoriamente, pregam esse inferno o tempo todo, também mostrando a crueldade desse demônio ou desses demônios. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer comentar? Então, vamos continuar. Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus pode ignorar, no entanto, o abuso, Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida. Então, por que a concedeu? Mas, nesse caso, é o conhecimento de causa que Deus abandona as suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo, pela sua onisciência, que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo, tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação, mas não, a condenação é irrevogável, eterna, arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supera. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão, destinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. Por de acordo com o que nos é apresentado o demônio na igreja,
Deus é extremamente injusto, né? É extremamente injusto. Então, esses demônios, com a permissão de Deus, fazem com que o sofrimento seja eterno. Aliás, Deus faz com que esses sofrimentos sejam eternos e que esses sofrimentos eternos fiquem nas mãos dos demônios, demonstrando que, além dos demônios, Deus também se torna cruel para com as suas criaturas, porque ele condena a castigos eternos pessoas que praticaram delitos que não passavam de coisas temporárias, passavam de atitudes temporárias. E essas atitudes, essa condenação eterna, vem de encontro ao grande atributo de Deus, que é ser todo justiça e todo bondade. Se Deus, olha só, é todo justiça e é toda bondade, e se a justiça de Deus é muito, ou está muito além da justiça humana, então, isso aqui que nós estamos lendo, de acordo com o que se lê, com o que se sabe da igreja, de outra igreja, é extremamente esquisito e estranho para que a gente possa aceitar. Então, houve um tempo em que os homens não podiam questionar, né? As pessoas não podiam questionar de forma nenhuma a tal palavra de Deus, porque seria excomungado ou iria para o inferno, papapá, papapá, papapá. Então, o que acontece? Hoje, o ser humano está inteligente e começa a desenvolver a sua inteligência e começa a levar tudo que lhe é dito para a razão. E a razão é que vai ditar para ele o que ele deve fazer, se ele deve acreditar numa ideia A, numa ideia B ou numa ideia C. Logo, hoje todo mundo está esperto, todo mundo está começando a perceber que pode sim questionar qualquer coisa. E se a gente pode sim questionar qualquer coisa, é porque essa inteligência que foi nos dada pelo próprio Deus é uma inteligência que nos faz capaz de questionar e levar tudo ao crivo da razão. E quando a gente leva ao crivo da razão tudo que nos é apresentado, o que acontece? A gente analisa e aí chega à conclusão de que nós recebemos dos nossos pais ou dos nossos antepassados ou da própria igreja ensinamentos que não condizem com a bondade e com a justiça divina. Antigamente, a leitura da Bíblia era proibida. Tá? Só determinado grupo da elite da igreja é que podiam entrar em contato com a Bíblia, etc., etc., e até com outros conhecimentos religiosos. Mas hoje em dia não. Todo mundo tem condição, todo mundo tem uma Bíblia em casa para ter a oportunidade de ler, refletir sobre esses ensinamentos da Bíblia e sobre os ensinamentos que a igreja nos repassa. Então, graças a Deus, nós estamos abrindo os olhos para algumas ideias muito, muito aquém do nosso raciocínio. Que foi que Paulo disse para nós? Examinai tudo e retende o que for bom. Então, a gente deve examinar tudo, tudo. Coisas da nossa religião, conceitos da religião alheia, conceitos qualquer que sejam eles. E esses conceitos nós devemos analisar, retirar aquilo que for bom para nós e o resto deixar de lado, ou descartar, ou deletar, como vocês quiserem, como a gente queira. Então, agora sim, nós temos condições de perceber, de visualizar
que muitos ensinamentos que nos foram passados há um tempo atrás não têm consistência lógica e não dizem e estão contrários à própria justiça divina, o que é algo que nós não podemos aceitar. Alguém mais? Boa noite, professor. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Boa noite, eu tive dificuldade de link, é por isso que eu cheguei agora. Tá, Está tentando, tá? Beleza, professor. Tranquilo, não tem problema. Bom, se ninguém quiser comentar esse item, vamos adiante. 16. O castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança que se lhe torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo que pecarem, e a sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e ser-o-ão para sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apoiar-se da glória celeste, pelo desmesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso, procuram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas, do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício. Os mesmos que, por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo, até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõem ao serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro, e sobretudo a ordem natural, tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar. Mas sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jacto os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo e podem descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. Bom, vamos ficar desse pedacinho aqui. Bom, ele continua repetindo
que todo ser humano que errar, esse vai ficar na condenação eterna e não tem nenhuma chance de se redimir. Isso é que é extremamente fora de cogitação. Ou seja, repito, demonstrando a crueldade, a insensibilidade de Deus para com as suas criaturas. Então, é inconcebível a gente aceitar que um ser humano que é criatura de Deus possa errar e não tenha oportunidade ou oportunidades de se recuperar daquele erro. Se até na justiça humana, a pessoa que errou, praticou um crime, ela é condenada a determinada pena, e depois que terminar o prazo dessa pena, essa pessoa está livre, demonstrando com isso que até a justiça humana é muito mais elevada que a justiça divina. Logicamente, nessa teoria que nos é apresentado, nos é apresentada na igreja. Então, não podemos aceitar, porque a doutrina espírita é uma doutrina lógica e nos mostra e demonstra as situações em que o sofrimento o sofrimento é uma causa que nós mesmos, aliás, é um efeito que nós mesmos causamos. E esse efeito, ou seja, esse sofrimento, é um elemento que vai nos liberar, olha só, que vai nos libertar da culpa, do erro contrário que nós fizemos contra as leis divinas. Logo, essa sim dá para a gente observar e perceber que assim a gente consegue conceber a justiça divina, o seu amor pelas suas criaturas. Porque dá oportunidades variadas, para que ele se liberte do erro e não seja condenado ao, entre aspas, inferno eterno. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então, vamos ler mais um pedacinho do item. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhe são acessíveis. Razão, porque não podem derrogá-las e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras. Sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí, os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e ancoroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtrai-os às vossas vistas. Permanecem ao nosso lado, sem que os vejamos. Interessam-nos a alma, sem que nos firam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes, debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós, e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, costumam servir-se de sugestões e engodos conformes com as nossas inclinações. Modificam
a ação segundo as circunstâncias. E os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Muito bem. Bom, então aqui é o seguinte, pessoal. Na justiça humana, a gente percebe que, por exemplo, duas pessoas estão envolvidas num crime, elas são cúmplices. São cúmplices. E quando a justiça humana consegue capturar esses dois criminosos, os dois vão sofrer as consequências do ato criminoso. Ou seja, são cúmplices. Dependendo da ação de cada um deles, eles podem pegar penas diferentes ou penas iguais. Castigos diferentes ou castigos iguais. Aqui, com os demônios, eles, quando nos induzem ao mal, se a gente erra, é porque eles nos induziram. Se eles nos induziram, eles também são culpados. E deveriam também pagar pelos seus erros, de nos induzir ao mal e ao erro. Mas aqui não acontece nada disso. Quem é só punido é aquele que praticou o mal, sem que a justiça divina puna também aquele que nos induziu ao mal. Logo, repito exatamente com aquilo que eu falei no item anterior. Logo, a justiça humana é bem melhor do que a justiça divina, de acordo com essas ideias da igreja. Logo, nós precisamos analisar, repito também, analisar as ideias que nos são lançadas, seja em qualquer igreja, seja em qualquer situação, seja em qualquer assunto, analisar e concluir de acordo com o raciocínio lógico, a fim de que a gente não entre, não caminhe, não caia no erro. Porque as interpretações são a causa de muitas confusões. Por que existem religiões diferentes? E a maioria dessas religiões, elas têm a Bíblia como um dos livros básicos. Por que essas religiões são diferentes umas das outras? Andam em caminhos diferentes? Por conta da interpretação. E quantas vezes essas interpretações estão erradas? E se estão erradas, elas são lançadas aos fiéis, e os fiéis assimilam essas interpretações erradas e também são prejudicados. Às vezes, a gente pega um versículo da Bíblia, e esse versículo da Bíblia tem uma, duas, três, várias interpretações diferentes. A questão é, qual delas é a verdadeira? Por isso é que Jesus dizia para nós, a letra mata e o espírito vivifica. O que a gente tem que ver é o espírito por trás da letra, a essência por trás da letra, a fim de que a gente não se prejudique, a fim de que a gente não caia em erro nem em contradições. Quantas e quantas vezes, até no nosso meio aqui, o mesmo texto, o mesmo assunto, a gente interpreta de forma diferente. Nós interpretamos diferentemente. Por quê? Porque cada pessoa está num nível diferente.
um nível de entendimento diferente, ou seja, um nível vibratório diferente. E toda vez que eu falo em nível vibratório, eu me lembro do professor que gosta desse assunto, professor Otto. Então, o nível vibratório faz a gente ver as coisas com outros óculos, com óculos diferentes. Então, a Igreja Católica vê esse assunto como o assunto anjo, como o assunto inferno, com diferentes interpretações de outras seitas, que é diferente da nossa visão. Ou seja, o nosso óculos é de outra cor. A gente vê a interpretação que a igreja dá de forma colorida diferente. Então, nós precisamos sempre, meus amigos, estar atentos a estas contradições, a fim de que a gente também não caia nos mesmos erros. Alguém quer comentar um pouquinho? Muito bem. Então, vamos lá. Item 17. Afirmam que o castigo os segue por toda parte. Que não sabem o que faz, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção, de modo algum, distrai a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno e que reputamos tanto menos justificado e, por isso, que podem fazer e fazem mal maior. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade. Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade, pois o caso é exatamente o mesmo. Opa! A comparação que Kardec faz aqui é uma comparação espetacular. Demônios têm dois grupos, né? A gente está sabendo aqui, segundo a teoria dele lá, que demônios têm dois grupos. Um grupo que fica lá na fornalha e um grupo que fica aqui fora. Esse aqui que fica aqui fora, eles estão livres, trilhando por onde eles quiserem, perturbando aqui, perturbando acolá, perturbando mais além, fazendo com que as pessoas humanas, repito, caiam em erro. E aqueles outros não têm liberdade, estão constantemente lá, né, acendendo fogo, sei lá o que é, mexendo no caldeirão, enquanto os outros que estão lá estão fervendo eternamente no fogo eterno. Então, esses que estão livres, é muito melhor para eles, porque eles têm maior liberdade de agir com mais liberdade, com muito mais liberdade. E se agem com muito mais liberdade, ou seja, se tem liberdade para se locomover, para se deslocar, eles são muito mais felizes. Então, meus amigos, essa afirmação de que demônios de um lado, demônios de outro, um faz uma tarefa, outro faz outra tarefa, são
teorias extremamente fora da nossa razão. E que Kardec já mostrou para nós, já demonstrou, que são teorias que a gente pode considerar teorias falsas, que a gente não pode aceitar. Por conta, aliás, da análise racional que a gente faz dessas ideias, desses ensinamentos. Vamos ler mais o finalzinho do texto. Afirmam, outro sim, que o remorso os persegue sem tréguas, sem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, abstinam-se em o ser e ser-lo para sempre. Mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não tem remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. Bom, então essa teoria está totalmente contrária à justiça divina. Totalmente contrária à vontade de Deus. Porque a gente sempre repete, vamos repetir, não dá nenhuma oportunidade para o arrependimento, para o remorso, e principalmente para a remissão. O problema, meus amigos, é que tem gente que também não procura raciocinar, não quer questionar, simplesmente porque fulano que está nos falando, está falando para eles, é uma pessoa autoridade, tem autoridade no meio. É uma pessoa destacável, ou que se destaca naquele meio. E sendo destacável naquele meio, tem que ser uma pessoa impecável, não pode errar. E por isso, as pessoas aceitam cegamente certas teorias, certos ensinamentos, que não nos levam a coisa nenhuma. Pelo contrário, fazem ficar cada vez mais fascinados e fanáticos por determinados assuntos e determinados conhecimentos. A questão é, por que isso acontece? Simplesmente porque tem gente que tem preguiça de raciocinar, tem preguiça de pensar. E, por isso, deixa a coisa correr. Né? Que nem aquela música, deixa a vida me levar. Aí vai se deixando levar por qualquer coisa que aparece. E se deixando levar por qualquer coisa que aparece, está demonstrando que não tem nenhum conhecimento. Então, eu repito uma frase que eu vi um dia desse aí. Quanto menos conhecimento nós tivermos, mais nós seremos guiados, teleguiados. Quanto menos conhecimento nós tivermos, mais nós seremos enrolados. Nós seremos envolvidos. Nós seremos fracos. Nós seremos guiados como robô. Por isso é que tem gente aí que se dá bem, tanta gente que se dá bem por conta dessas histórias. Porque sabe que o grupo que é liderado por eles não tem conhecimento nenhum, e quanto mais ignorante, mais fácil de controlar, mais fácil de dominar, meus amigos. Alguém mais? Vamos só mais esse pedacinho aqui para a gente encerrar a reunião. Item 18. São depois do pecado, o que é o homem depois da morte.
A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. Ele repete muito isso aqui. A reabilitação é inexistente, o que é extremamente inconcebível. Mas como é que o camarada erra e não pode se reabilitar? Continuando a leitura. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência de sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, ademais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura, da vontade divina? No primeiro caso, isso aqui é muito interessante. No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. E nem mesmo se compreende que seres são profundamente perversos, pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando, por tempo indefinido, a sua convivência destes todos os traços de sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos, se compreende que Deus infrinja como castigo a impossibilidade de reparação, após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que no Evangelho não tem nada parecido com isso. Nada. O que ele está dizendo aqui também é que se todos nós somos imperfeitos, olha, a humanidade é toda imperfeita. E se aparecem demônios para nos tentar, com toda certeza nós cairemos, porque nós somos fracos e frágeis. Isso significa que, olha só, isso significa que toda a humanidade está condenada um dia ao fogo do inferno eterno. Porque nem os demônios, principalmente os demônios, nunca se redimirão. Porque o objetivo deles é só castigar os pecadores e induzi-los ao erro. Castigar os pecadores, aqueles que estão lá, parados, nas fornalhas. E perseguir e atentar os demônios perseguem os que estão fora, os demônios que estão fora, perseguem e atentam o resto da humanidade. Então, repito, com tudo isso, percebe-se que a humanidade não tem escapatória. Está fadada ao inferno eterno. Se está fadada ao inferno eterno, não adianta a gente fazer nada, porque não vai acontecer mesmo. Não adianta a gente refletir, não adianta a gente ajudar o próximo, não adianta a gente pensar no bem, não adianta a gente fazer o bem. Porque os perseguidores estão em nossa volta e, com certeza, vão fazer com que a gente erre mais e mais. E o erro, e o menor que seja o erro, vai nos levar à condenação eterna. Isto não é condizente com a bondade divina. Não pode ser. Porque Jesus veio nos mostrar um Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia, e não esse Deus aqui que nos é apresentado pela Igreja Católica. E também, aliás, meus amigos, o Deus de Moisés é bem melhorzinho que o Deus da Igreja. Porque o Deus de Moisés não condenava ninguém às penas eternas do fogo do inferno. Mas esse Deus da Igreja Católica é pior do que o Deus de Moisés. E não chega nem perto ao Deus que Jesus nos apresentou. Nem perto. Mais alguém quer comentar alguma coisinha?
Não? Tá. Muito bem. Então, vamos encerrar, pessoal. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu gostaria que alguém fizesse a prece de encerramento só para economizar aqui a garganta, que já está um pouco cansada. Vai, bebê. Quem faz a prece, por favor? Bem, Diga, a leitura ela traz uma série de explicações de entendimento que você complementa perfeitamente. Eu acho muito difícil alguém ter alguma dúvida depois que você faz a leitura e que faz a sua interpretação. Certo. A leitura está colocada de uma forma entendível, da forma que é apresentada, né? Certo. Agora, como a gente sabe que a consciência divina tudo criou, essas formações infernais foram também um produto do processo da criação do universo, né? E, evidentemente, eles, com o tempo, eles terão a oportunidade, vão entender e vão conseguir uma oportunidade de melhorar a sua luminescência, crescer na luz em busca da divindade. Isso aí é o meu pensamento, ou seja, nada que foi criado para não repetir, pelo Criador, ela foi criada por Deus, não tem sentido. Não. Tudo que foi criado por Deus tem sentido. E o sentido é todos caminharem em direção ao paraíso. Todos têm a oportunidade de crescer pessoalmente, individualmente, pelo entendimento e pela evolução espiritual. E isso, todos eles, membros das trevas, terão, a meu ver, terão a oportunidade, evidentemente, iguais a todas as que, no momento, estão fora desse estado de escuridão, né? Então, essa é uma maneira que a gente pensa. Agora, a gente vai escutando essas interpretações, a gente vai vendo as possibilidades, como você falou, das diferentes religiões, das diferentes interpretações religiosas. Se você buscar no Google, você vai ver uma quantidade grande de religiões dentro do cristianismo, e dentro dos evangélicos, dentro dos protestantes, né? Tem interpretações das mais variadas possíveis, porque isso é próprio do pensamento humano. O pensamento humano ele tem a sua própria interpretação, mas com o tempo ele vai começando a caminhar pelas diretrizes que são traçadas em busca do paraíso. E o Novo Testamento é simples, eu já comentei aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. E a caridade, como disse, você pode falar a linguagem dos anjos, pode transportar montanhas, mas se não exercer a caridade, de nada adianta para você. Esses aí são princípios fundamentais que eu sempre trago aqui comigo. E quando eu vejo a leitura e essas interpretações dessa época do Allan Kardec, eu fico sempre mantendo mais ou menos lendo e interpretando da época dele, né? Você falou a Deus do Moisés, eu fico interpretando essa época e fico já pensando no que nós aprendemos atualmente com vários estudos atualizados em outros momentos importantes, e que nós mesmos, no nosso grupo, a gente tem evoluído bastante. Por isso, eu, mais uma vez, eu tenho que parabenizar você, Rubem. Você tem umas interpretações muito boas e você sabe colocar o texto de uma maneira simples para a gente que está lendo entender. Tá? Muito obrigado. Tá, então, professor, com relação a isso que o senhor falou,
me fez lembrar uma parábola que Jesus contou que coloca tudo isso aí embaixo, toda essa teoria embaixo. Sabe qual é? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu, né? Saiu, aí foi escolher o caminho do mal, passou o sofrimento, sofreu demais e tal, gastou tudo que tinha, tudo que não tinha, sofreu, entre aspas, o pão que o diabo amassou, mas olha só, se arrependeu, né? Se arrependeu e pensou, puxa, eu estava muito feliz com meu pai e agora o que é que eu faço? Resolveu, se arrependeu, resolveu voltar para a casa do pai. Olha só. E quando chegou lá, o pai o acolheu e não o condenou ao castigo eterno, demonstrando a bondade e misericórdia de Deus para com as criaturas que erram, que escolhem o mau caminho. E quem nos conta isso? Repito, Jesus, parábola do filho pródigo. Ou seja, a gente pode errar? Pode. Não tem mais remissão? Lógico que tem. O que faz? Se arrepende e pede a oportunidade de outra. Ele não chegou lá e, né, diante do pai e diz, pai, eu pequei e tal, perdoa, tal. Então, esse arrependimento já é uma evolução. Já é evolução. Ou seja, já demonstra que o camarada não quer mais ficar nesta vida do erro. E isso é o que Jesus demonstra para nós, o Deus que ele nos apresentou. Um Deus que acolhe o filho que errou, dá a oportunidade para ele continuar no paraíso, no seio do Pai. Então, cai por terra toda essa teoria que nos apresentadas em outras religiões com relação aos demônios, aos erros, ao inferno, o inferno eterno, castigo eterno. Cai por terra. E parece que esse povo de lá não lê essas coisas, né, professor? Não lê essas coisas. Parece que eles passam por cima. Ou então não interpretam direito, ou interpretam de outra forma, ou não quer interpretar, para apavorar, porque, olha só, isso que é apresentado para nós do inferno eterno, dá para todo mundo ficar apavorado, temeroso, chegando à conclusão que ninguém vai para o céu, vai todo mundo para o inferno. Porque todos nós que vamos desencarnar, vamos morrer, a gente não vai morrer perfeito ainda. E se não vai morrer perfeito, o camarada vai morrer pensando que vai com certeza para o inferno. E que inferno? O inferno eterno. O que é inconcebível de acordo com a parábola do filho pródigo. E isto é espetacular, é uma maravilha. O professor, isso que o senhor falou, o professor me inspirou a pensar na parábola do filho pródigo, que nos ajuda ainda mais a pensar que essas teorias são totalmente contrárias à bondade divina. Muito bem. Alguém para fazer a prece de encerramento? Quem é esse candidato? Um Pai Nosso aí, alguém pode fazer? A gente pode sugerir, eu sugiro a Leda. Pronto, Leda. Ela faz belas orações. Aceita a sugestão? Oi? Leila não aceitou a sugestão, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a prece. Oi, Oi? aceitei sim, tá ouvindo, não, é?
Ah, tá. Então tá. É porque você não falou nada, eu pensei que não tinha aceitado. Então vá, podemos fechar os olhos então? Sim, sim. Então tá. Estamos de olhos fechados. Nós Vamos lá. queremos pedir esta prece se é necessário, porque pedir a fé para os nossos irmãos que ainda não conseguiram usuários com a religião. Que consiga os seus pais, os que nos perdoe o atraso, respondemos a e que envie um anjo de gratidão. Que vossa energia de honra em todos os benefícios, ainda despreocupada de seus deveres espirituais. Tanto de vós, e nesse momento de rogamos, enviais operário à nossa mente. Toda a vossa energia, ajudai-nos a ajudar. E que os vossos mensageiros fiquem mais até nós. Rogamos do vosso rebanho de Cristo, fazendo com que as religiões e povos se unem por um ideal maior. Ajudai-nos, Pai, a levar a vossa luz divino Mestre, seja o Pai, através de graças a Deus. Assim seja. Então, pessoal, boa noite. Até no sábado, a gente se encontra lá na reunião. Boa noite a Boa todos noite, Digé, professor e Otton. até sábado. Tchau, até no Até sábado. sábado. Boa noite. Até Tchau, sábado. Boa tchau. Tá, noite. Jesus? Até sábado. Oh, até sábado. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau.